Olá, eu me chamo Maria Marisol e vou falar um pouco com vocês sobre os aspectos gerais de um laboratório. No caso, o que não pode faltar no laboratório. Então, a área externa de um laboratório, apesar de, claro, a de dentro também, a interior também, a área externa, embora poucos o saibam, ela também deve ser ventilada. A área externa é ventilada. Armários. Os armários de um laboratório não podem ser de madeira, claro que pelo grande risco de incêndio, mas eles devem ser de um material chamado alvenaria, que, para quem não sabe, são aqueles materiais que são como se fossem tijolos de cerâmicas. Então, todos os armários devem ser esse, principalmente aqueles que a gente vai guardar solventes e reagentes. Ok. Também não pode deixar de faltar chuveiros e, claro, lava-óleos acessíveis também. Agora falando um pouco sobre pisos e portas. Os pisos de um laboratório, eles devem ser antiderrapantes, claro que é para evitar o maior risco de acidentes, quedas, então ele deve ser antiderrapante. E também deve ter um piso de fácil limpeza, no caso, um piso de cerâmica, por exemplo, que não seja difícil de limpar. As portas de um laboratório, como as portas são o principal acesso, a principal saída, caso digamos houvesse alguma coisa, não pode ter só uma, no caso tem que ter mais de um acesso. Também elas devem ser, a abertura delas devem ter aberturas por fora, no caso trincos por fora, e a parte superior, que no caso é aquele quadradinho que a gente vê, deve ser transparente, no caso quem tá fora vê quem tá dentro vê quem tá fora. E, bom, é isso. E como eu já falei que é o principal meio de saída, por causa disso, ele tem que ter no mínimo 120 centímetros de largura, que é pra evitar algum atrito de pessoas. Agora falando um pouco sobre as janelas e a iluminação. Apesar de eu falar de iluminação separado, as janelas, elas também são o principal meio de iluminação de um laboratório. Ou seja, são aquelas janelas grandes que permitem a entrada de luz de fora, no caso do sol, por exemplo. São janelas grandes. As cortinas da janela não devem ter cortinas, são proibidos basicamente. Por quê? Porque como eu já falei que o risco de acidentes é alto, o de incêndio também é alto. Então imagina que ocorresse um incêndio e cortina, né? Então não pode. Para isso, digamos, se eu quisesse fechar as janelas, tem que fechar com persianas de ligas metálicas, que são, no caso, aqueles fechadinhos que eles são verticalizados, que a gente puxa, digamos, aí fecha as colunazinhas. Entendeu? Ok. E a iluminação agora é referente realmente a tomadas. Tomadas não, perdão, a lâmpadas. Então, as lâmpadas, elas devem ser embutidas no forro, no caso a iluminação deve ser embutida no forro do laboratório. E também as lâmpadas têm que ser fluorescentes e de meio que evitem reflexos, digamos, evitar reflexos de luz, focos de luz, não pode. E tem que ter também uma energia de emergência, que é para, no caso, digamos, se faltasse energia, né, na rede elétrica, não faltasse no laboratório, por segurança. Ok. Então, e agora vamos falar um pouco, por fim, de instalações elétricas e as instalações hidráulicas. Agora realmente falando de tomadas, no caso. A instalação elétrica do laboratório, ela deve dispor um quadro de força visível, no caso, não seria embutido, né? Os fios, claro, embutidos nas paredes, só que as tomadas visíveis de fácil visibilidade e fácil acesso também. Os pontos que vão alimentar as bancadas, ou seja, os que vão ficar nas bancadas, eles devem ter a distância mínima de 60 centímetros do chão, no caso não vai poder ficar no chão, basicamente. E também precisa ter uma distância para outra, as tomadas, no caso, uma tá aqui, a outra aqui,
essa distância tem que ser de metro, não pode ser menos de 1 metro de distância. E também elas são intercaladas, a voltagem delas não pode ser igual. Digamos, elas são intercaladas entre 110 volts e 120 volts. Digamos não, realmente isso. No caso, se aqui tem uma de 110, a próxima, consequentemente, seria de 220 volts. E as instalações hidráulicas, claro, perdão, são as que alimentam a água do laboratório, né? Aí, no caso, as que alimentam a água nas bancadas, elas devem ser sifonizadas, ou seja, evitar o retorno de odores para a bancada. E a tubulação dela deve ser de um material resistente para evitar a corrosão, no caso, se corroer, né? Ou também evitar vazamentos, corrosões e vazamentos. E os ralos do laboratório, eles devem ser também de um aço inoxidável, no caso. Dando continuidade ao nosso vídeo, aspectos gerais de um laboratório, eu me chamo Ivne e vou falar sobre os gases. As instalações dos gases devem ser sempre externas às paredes, jamais embutidas nos forros do laboratório. Por quê? Dependendo da pressão desse gás, ele pode causar uma explosão e sérios danos ao laboratório e a quem estiver nele. Alguns gases específicos precisam ser armazenados fora do laboratório, em cilindros específicos e amarrados com a corrente, presos às paredes. Caso precisem ser transportados, eles precisam de carrinhos próprios para isso, sempre amarrados às correntes. O GLP, que é o famoso gás de cozinha, suas instalações, de acordo com as normas da ABNT, tem que ser sempre na cor amarela. As instalações dos gases têm que ter sempre uma válvula de liga e desliga, sempre acessível a todos em um local que todo mundo consiga ver. Por quê? Em caso de vazamento, qualquer pessoa que esteja próximo ao laboratório ou dentro do laboratório consiga fechar essa válvula e evitar maiores acidentes. A capela. A capela, ela é um pedacinho do ambiente do laboratório onde é usado para trabalhar com líquidos voláteis e ácidos. A capela, ela precisa ter um material resistente e ter um motor que tenha força suficiente para exaurir esse vapor para fora do laboratório. Lembrando que esse vapor tem que ser jogado para fora do laboratório 3 metros acima das instalações do laboratório, certo? Almoxarifado. O almoxarifado é o local de armazenamento do laboratório. Ele deve conter apenas o necessário de acordo com a rotina do laboratório. Apenas ser armazenada a quantidade adequada. Por quê? Questão de validade, questão de tem muito líquido volátil, muita substância volátil que evapora, que pode causar, inclusive, até uma intoxicação dentro do ambiente do laboratório. Então, o almoxarifado, ele é essencial para o armazenamento correto do que é utilizado dentro do laboratório. Não só os reagentes, mas também os equipamentos, certo, de uso do laboratório. Equipamentos, a questão de balança, as vidrarias, tudo isso fica no almoxarifado. E tem que ter o quê? Um certo cuidado, principalmente com ácidos muito fortes. Eles têm que ficar sempre separados, certo? Juntos, sempre em família, de preferência 1 metro de distância de uma família de ácido para outra, e sempre nas prateleiras de baixo. Por quê? Porque fica mais fácil de pegar e evita acidentes,
certo? E o importante, de preferência, esses ácidos não devem ficar em prateleiras de alumínio, certo? Por quê? Por conta do risco de corrosão, de preferência de madeira. Sala de manipulação e rotulagem. A sala de manipulação e rotulagem é a sala onde os técnicos manipulam os reagentes e fazem também não só a manipulação, certo? Como também a combinação desses reagentes. Então, por isso que se chama sala de manipulação e rotulagem. Por quê? Porque tudo que é manipulado deve ser devidamente rotulado com o nome, né, do composto, do reagente, a porcentagem, a data que foi manipulado, para que vai ser utilizado e o nome do profissional que manipulou, certo? Por quê? Porque em caso de alguma dúvida, que a próxima pessoa for manipular esse reagente, ela pode procurar essa pessoa se tiver alguma dúvida para poder sanar essa dúvida, certo? Sala de aparelhos. A sala de aparelhos é um local muito importante do laboratório de química experimental. Por quê? Porque essa sala é onde os alunos vão fazer a sua prática. É o laboratório de química experimental. Por quê? Porque essa sala é onde os alunos vão fazer a sua prática. É importante ser um ambiente climatizado e desumidificado e conter o mínimo de pessoas circulantes ali possível. Primeiro, porque isso impacta na aprendizagem do aluno. O aluno precisa fazer a manipulação. Obviamente que tem suas regras, mas cada pessoa precisa praticar da sua forma para poder aprender. Então, essa sala é muito importante. Sala dos professores e técnicos. A sala dos professores e técnicos é uma sala de estudos que tem dentro do laboratório, que contém mesa, cadeira e uma lousa. Para que serve essa sala? Para grupo específico de alunos que estão fazendo alguma pesquisa no laboratório, para os professores fazerem criarem algum pop com os técnicos, alguma coisa diferente. Se chegar algum livro, algum material diferente, os professores eles vão passar para os técnicos também. E também para os alunos, mas é mais entre professor e técnico. Para quê? Justamente para que essa sala seja de ensinamento entre quem fica dentro do laboratório, quem fica no sentido de professor e técnico, que são quem comandam o laboratório. No sentido de eles se unirem e traçarem um plano, o melhor plano que for possível, para poder passar para os alunos no momento das aulas práticas. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, certo? Até a próxima.